No meu deu certinho, 484. Que bom, é isso mesmo. 22 vezes 22 dá 484. Desculpa. Então a gente descobriu qual número vezes ele mesmo que dá 484, ou 22. Significa que a raiz quadrada, a raiz quadrada de 484 é igual a 22. Certo? É isso aí. Então, novamente, eu olho para esse símbolo e ele me pergunta qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está embaixo de mim, dá o que está aqui dentro, que é o 484. E aí a gente foi testando e descobriu que foi 22 vezes 22. Ok? Uhum. Legal. Então agora é com a senhorita. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem duas aqui bem de boinha para você fazer. Essas aqui, ok? Hum. Hum. Se tu já saber a resposta, só de cabeça, você pode me falar também, não tem problema. A primeira é 5, né? A B é 5. Isso, o número que multiplicado por ele mesmo dá 25 é 5, isso mesmo. Gente, e a de baixo? Peraí, que eu sei que... É 8? 8. Isso, 8 vezes 8, 64. Muito bem. Muito bem, senhorita. Gostei de ver. Agora eu vou colocar aquela questão mais barra pesada, hein? Deixa eu pôr aqui para você. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 196? Vai se aproximando aos poucos. Ó, por exemplo, minha amiguinha, 10 vezes 10 tu já sabe que é 100, né? Uhum. Então tem que ser alguma coisa maior que 100. Vai testando. Faz 11 vezes 11, 12 vezes 12. Oi. Maior que 100? Não, desculpa, maior que 10. Tem que testar tipo maior que 10. 10 vezes 10 tu já sabe que é 100. Então vai ter que ser maior que 10, tipo 11 vezes 11. Quanto que dá 11 vezes 11? Não Não tem problema, faz a conta aí. Pior que... Aproveita que é número pequeno ainda. Hã? Aproveite que são números pequenininhos ainda. Ainda, daqui a pouco você me passa. Logo, logo vai começar a ficar a barra pesada. Não fico com mania de fazer tudo apertadinho, é quando preciso com tudo espaço. Apertadinho, você tem que usar bastante papel. É que eu faço tudo pequenininho. Por exemplo, quando eu faço redação, minha letra é pequenininha. Pois é, eu também era assim quando eu era criança, mas quando a gente vai fazer conta é importante usar bastante papel.
Porque senão a gente fica se perdendo, né? As coisas ficam pequenas, se sente mal. Você já se sente mal normalmente? Imagina com a letrinha pequena. Eu me sinto mal normalmente. Você não é a maior fã de matemática que eu conheço. Ah, não, certamente não. Matemática tá na minha lista negra. Ai, ai, ai. Que coisa feia. Sabe que se um dia os ETs se comunicarem com a gente, muito provavelmente eles vão usar matemática, né? Mas por que eu vou me comunicar com ele? Sim. Aquelas criaturas são feias. Pra que falar com ET, né? Tantas amigas que eu tenho para conversar, meus irmãos, eu vou conversar com ET. Tantos o quê? Hã? Tantos o quê tu falou que eu poderia conversar? Amigas que eu tenho para conversar, eu vou conversar com ET. Bom, professor, é o seguinte, eu fiz a conta, mas estou duvidando do resultado. Deu 11 vezes 11, deu 242, mas eu estou duvidando. Eu fiz alguma coisa errada. O número que multiplica... Ah, tá. 11 vezes 11 deu 242? Não, tá errado. 11 vezes 11 é 121. Acho que tu multiplicou por 2 alguma coisa que não deveria. Pois é, acho que eu fiz bem isso aí mesmo. Tudo bem, tudo bem. Pode fazer 12 vezes 12, então. Já que eu já tinha tentado fazer a conta 11 vezes 11 também do outro número absurdo. Tá, para resolver saber aí, É, AD, queremos ainda o número que multiplicado por ele mesmo dá 169, né? uhum. 169? É, né? É o número... Desculpa, falei besteira. 196. 196. Viajei, né, cara? Não, mas você não errou por muito, hein? Pelo menos é eu que viajei, né? Poxa, mas qual é a raiz quadrada de 196? Eu não sei, então. Ah, descobri. Fácil. Ah, Vou te dar uma dica. Ó, eu não queria te dar essa dica, mas eu vou te dar. Que malvado que eu sou, né? Podendo dar dica e não vou dar. Olha só. O que eu ia te falar, menina? Eu ia falar o seguinte. Olha para o último número aqui. É 6, né? uhum, E perceba, por exemplo, nessa conta que eu fiz do 21 pelo 21 aqui. certo. O último número que aparece, ele é sempre o número que surge da multiplicação dos últimos algarismos do teu número. Então, 1 vezes 1 dá 1, certo? Certo. Certo. Muito bem. Então, qual número vezes ele mesmo dá um número que termina com 6? Vamos pensar. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. E 4 vezes 4 dá 16. Ou seja, termina com 6, certo? Certo. Mas peraí, o Em- resultado termina com 6? O resultado termina com 6, isso. O resultado terminar com 6, isso mesmo. Então, 4 vezes 4 dá 16, termina com 6, né? Uhum. Sendo assim, como a gente acha que é um pouco acima de 10, por que que tu não testa 14 vezes 14? Porque o resultado vai terminar com 6. Que nem o que a gente quer, um número que termina com 6, 196. Então vai lá, só para testar, faz 14 vezes 14 para ver se a nossa ideia tá certa. 14, 14. Isso, 14 vezes 14. Ah, pior que dois números iguais eu me embolo todo. Deu 196. Olha só que coisa boa, né? Então nossa estratégia fez sentido. Ai,
né? A gente sabe que 4 vezes 4 dá um número que termina com 6, o 16. E aqui também teria que terminar com 6. Então, usamos algarismos, usamos números que terminam com 4. 14. Isso aí. Legal, né? Então, por exemplo, olha só. Olha só. A gente está pensando nessa estratégia. Terminou com 6, usamos 4. Agora, digamos que eu te pedisse qual que é a raiz quadrada de... Mas daí eu também não sei. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa eu Ai, pegar vai outra dar coisa aqui. sensacional. Eu ia pegar uma raiz quadrada que nem eu sei. Ai, Vou fazer 24 aqui pra ti. nem você sabe. É. É que tem algumas raízes quadradas que não são números inteiros bonitinhos. Daí é complicado. Mas por hora a gente tá falando só das facinhas bonitinhas. Das alfaces? Estamos falando das fáceis, isso aí. Eu vou te falar uma coisa. O principal é você ter autoconfiança, cara. Você tem que achar que isso aí é fácil. Senão, se tu não achar que é fácil, a coisa fica difícil mesmo. Imagina se a seleção do Brasil chegasse para jogar com um time e eles achassem, ai, como esse time é difícil, não vou ganhar. Claro que eles não vão ganhar, entendeu? Então você tem que chegar na frente da conta e olhar para ela e, pô, eu sei fazer. Mesmo que tu não saiba. Eu posso, eu tento fugir dela, né? Tá bom, olha só. Fazer Esse certinho, isso aqui é um quadrado, certo? Todos os lados iguais, 4 lados iguais. certo? E a área dele é 64 metros quadrados. E a gente estava vendo lá aquelas coisas sobre quadrados, né? Que a área de um quadrado é as coisas de quadrado, é lado vezes lado. Tem a ver com raiz quadrada. Então é isso, ele está te perguntando aqui. Se a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Aqui é o lado, todos os lados têm o mesmo tamanho, é um quadrado. Quadrados são 4 lados iguais. Quanto que mede cada ladinho, então, desse quadradinho? 8. Boa, garota, acabou de fazer uma raiz quadrada. Você acabou de descobrir que a raiz quadrada de 64 é 8. Eu, Viu que de boa? Falei que é de boa. hum, 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 hum. não, Muito mano. bem. Agora eu quero que você resolva essa questão. Essa aqui é uma boa questão para passar um tempo fazendo. Ela te pede essa questão que você assinale apenas as corretas. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que a raiz quadrada de 1681 é 41. Isso é verdade? Como é que você pode provar se isso é verdade? Não sei. Eu vou ter que fazer a conta para descobrir, A né? conta, né? No caso, 41 vezes 41, né? Porque se ele está dizendo que a raiz quadrada de 1681 é 41, ele está dizendo que 41 vezes 41 dá 1681. Então faça essa conta e veja se isso é verdade. Hum. Tá certo, ó. Fiz a conta Está dele. certo, é verdade. 41 vezes 41 dá isso mesmo. Peraí. Acho que eu aumentei demais pro meu maior susto agora. Legal, agora faz o 15 vezes 15 aí. 15 vezes. 15.
Olha só de eu lembrar das coisas que fizemos hoje, sei que essa B está errada. Lembra que a gente fez o 20 vezes 20? E 20 vezes 20 deu 400, lembra? Uhum. Né, a gente fez essa continha agora há pouco, 20 vezes 20, 400. Bem, se 20 vezes 20 é 400, 15 vezes 15, que são números menores, né, do que 20, vai ser menos que 400, concorda comigo? Sim. Então, com certeza não vai dar 615. Pode ser. Agora faz a conta aí e prova quanto dá, então. Hum. Deu 225. 15 vezes 15 deu 225? Quanto deu? Mas quanto é? Isso. Hã? Sim, tá certo. Não se preocupe, tá certinho. Era de se esperar, né? Que não ia dar 625. Afinal de contas, 20 vezes 20 dá menos que isso. Beleza. Então tá. Pode fazer mais a C e a F, tá bom? E aí também. E a D, se quiser fazer todas. E se eu quiser fazer todas, já que você me disse que era para fazer a ceia, eu vou fazer a ceia. Tá bom, faz a C aí. Enquanto isso, eu vou no banheiro, já volto.
E aí, fez a continha? Eu fiz a C, mas ainda tô terminando o F. Tá bom. A C deu certo? Bom, eu não sei se ele tá certo, se eu tô certo. Mas o meu deu 989. Hum. A F deu 324, a C deu 989. Mas eu não sei se eu tô certa ou ele tá certo. Você estava fazendo qual? Eu fiz as duas, a C e a F agora. Ah, sim, sim. Você fez 18 vezes 18 e não deu 324, é isso? Deu. A F deu. A que não deu foi a C, que deu Certo. 989. Você tá certa, 33 vezes 33 é 1089, sim. Oi? 33 vezes 33 é 1089. Uhum. Uhum. Então, tu errou. Certo. Certo? Fazer o quê, né? Não? Acontece. Aí tava baixo mesmo. Não? Olha só que probleminha bonito. Oi? Dá uma conta aqui. Na verdade, não é bem uma conta. É uma. Ai, minha cabeça. Ai, meus olhos. É um problema aqui meio lógico. Vamos olhá-lo. Melódico. É meio de lógica, não é bem. Analise a figura abaixo e escreva a raiz quadrada que ela indica. E aí? Mas aí são várias figuras, né? Sim. Eu tenho que falar que cada uma. Você tem que lembrar uma coisa, né? Por exemplo, aquele problema que a gente estava resolvendo dos. Ah, eu vou até copiar do livro lá. Deixa eu te mostrar para tu fazer o vínculo com o que tu acabou de ver. Olha só, quando a gente tinha os quadradinhos, como nesse caso aqui, a gente sabia que a raiz quadrada era 3, né? Porque tu tinha uma área 9
Então, se a área era 9 e a área do quadrado é base vezes a altura, 3 vezes 3, 9. Certo? Qual é a área dessa figura toda? Tu pode começar pensando por aí. Sim, mas como eu vou fazer isso se eu não tenho como contar aqui? É uma boa pergunta. Mas a gente tem alguns quadradinhos aqui, né? Ah, tá, peraí, professor. Tá bom. Ô, filho, Maria tá em aula. Ufa, sim. É o que você tá falando? Que não viu? Esses quadradinhos ali, né? O que tem eles? Como é que eu vou resolver o problema com eles? Eles são parte do problema. Ah, isso vai aumentar mais o problema. Hum, Por exemplo, se a gente estivesse interessado só na parte rosa, qual é a área dessa parte rosa aqui? Não é só contar a quantidade de quadradinhos? sim. Bem. Professor? Sim, eu quero que tu pense aí, né? Não, é que parecia que você... Eu Não. aumentei no máximo quase o volume, parecia que você tava, tipo... falando baixo. Qual que é a areazinha rosa aqui? É, É 25, né? aham, sim. Isso. Certo. 25. E a gente tem mais uns retângulos aqui que também medem 5, se tu parar pra pensar. Tipo, aqui mede 5, ó. Aqui também mede 5. Aqui mede 5. E aqui mede 5 também. E aqui mede 5 também, né? Ah, você só tá me embolando. O que que você tá fazendo? A gente tá tentando descobrir qual é a área dessa coisa, né? Não, eu sei. Essa parte eu já sei. Eu só queria saber por que você colocou um monte de 5, um monte de um. Porque se a gente descobrir a área, sei lá, se a gente descobrisse, por exemplo, o tamanho aqui, ó, tava bom já. Bom, mas será que teria de dar um... Ah, Bem, veja comigo aqui. De certa forma, não tem como, né? Porque não tem nenhuma informação. Tu mesmo tá pensando, mas de onde eu vou tirar as informações? Não tem. Então, quando a gente não sabe uma informação, a gente chama de X, certo? Aqui mede X. Aqui mede X também. e aí dá X. Não, e aí você tem que lembrar que raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo dá tudo que está aqui. Então, no caso, para um quadrado, a raiz quadrada do quadrado é simplesmente o tamanho de um lado. Só que a gente não tem o tamanho do lado aqui. O que a gente tem é que a raiz quadrada dessa figura esquisita ali vai ser x mais 5, porque cada lado mede x mais 5. Então, se ele não nos der o valor da área, não tem como descobrir qual é o valor de x. Então a gente deixa assim mesmo, x mais 5. Mas, o que acontece? Se você voltar, por exemplo, no... peraí. É que tem um probleminha. Bem, quero que tu olhe isso aqui. Né? Eu vou abrir o livro aqui para tu ver uma coisa. Meu Deus, tem uma criança passando com uma cadeira atrás de ti. Eu tô mais. Eu já pedi pra sair. Eu tô mais. Você está atrapalhando. Eu tô mais pronto que levar essa cadeira, vai bater no mal, não tô mais não. Deixa eu abrir a porta aqui. Olha só, como esse problema ele é mais geométrico, eu vou até deixar para tu ler, para na próxima aula a gente falar sobre ele. Mas note que aqui no livro,
a gente tem uma explicação prática aqui, ó, uma interpretação geométrica da raiz quadrada. Como a gente viu, geometria e raiz quadrada tem tudo a ver, porque raiz quadrada tem a ver com a área, com o tamanho dos lados. Né? Então, olha só. Aqui, por exemplo, ele está falando sobre a raiz quadrada de 169. Se a gente contasse todos os quadradinhos aqui, daria 169 quadradinhos. Mas o que ele está fazendo aqui? Por incrível que pareça, ele está fazendo aquela multiplicação daquele jeito que você acha estranho lá que eu te falei. Ele está fazendo 100 mais 60 mais 9 vezes 100 mais 60 mais 9. Daí eu confuso. Isso, então o quadradão azul é 100 vezes 100. Os quadradões amarelos aqui tem a ver com essa parte dos 60, e assim vai. Mas 100 vezes 100? Ou isso. 10 vezes 10? Surge do 10 vezes 10, isso aí. Isso aqui é 100, isso mesmo, muito bem observado. Mas isso a gente vai focar na próxima aula. Hoje eu já estava querendo focar mais na parte de conta mesmo, tá? Acho que já está muito bom já. Então, tem até uma parte do livro que ele fala aqui sobre o uso da calculadora, porque às vezes é difícil mesmo, né, Maria? A gente não sabe de cabeça qual o número que vai dar a resposta. Então a gente tem que apelar para a calculadora. Às vezes é o jeito. Então, por exemplo, se tu me perguntar agora qual que é a raiz quadrada de 1000 e pouco, eu não sei. Eu sei aquelas mais próximas do 10, do 20 ali, mas essa que eu sei de cabeça. Porque é difícil tu pensar qual número que multiplicado por ele mesmo dá esse número aqui. Nossa, é complicado. Mas a calculadora tá aí para ajudar, tá bom? Então, é isso. Não sei como é que funciona do teu celular, mas se quiser dar uma brincada aí. A mamãe tem calculadora do celular dela, mas na verdade a gente